Vamos resolver a terceira questão aí da tua apostila, tá bom? Robertinhos, esse tipo de questão, problema, né? Questão que tem um contexto, a gente vai considerar aqui dois cenários, tá? O primeiro cenário é esse que está aí para você. Ele dá o texto, dá a questão, o comando da questão, e a partir do texto, da tua interpretação, é que você vai construir a figura, o triângulo, o retângulo, e aí você faz pelaquela receita que a gente acabou de comentar na primeira questão, tá bom? A parte mais difícil dessas questões que tem problemas é a tua interpretação. É como eu falo antes, é como eu falo sempre, antes da matemática vem sempre a língua portuguesa. Então, o outro cenário, que é como está aí na tua apostila, é que ele dá pra gente, a figura. Aí, ó. Então, repare que na questão aí, como está na tua apostila, a figura já vem. Aí fica mais prático, porque como você tem a figura, é só partir para a receita e resolver. Fica bem mais fácil. Mas a gente vamos trabalhar aqui com os dois cenários, com as duas possibilidades. Então, olha só, pessoal, a leitura é pessoal, é sua. Você tem que ler com cuidado e saber interpretar. Uma dica que eu dou quando começa com questões que tem aqui problemas é que você leia a questão e comece a imaginar o cenário. Você tem que começar a criar na tua cabeça a situação da questão. Repare na questão, vamos começar ali. A leitura. Um engenheiro deve medir a largura de um rio. Então, olha só, ele está falando aqui de um rio, então tem que vir logo na tua cabeça a imagem de um rio. Na minha cabeça, por exemplo, já, quando eu falo de um rio ali, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a imagem do rio Guamá, né? Olha aí a figura aí em Belém do Pará. Então, repare que quando você começa a ler a questão que tem problemas, uma dica que eu dou para você é que você leia e imagine a situação, você vivendo, você enxergando aquela situação ali para que você comece a se envolver na leitura e no comando da questão para que depois você vá para os cálculos, tá bom? Primeiro passo, a Baía do Guajará. Vai voltar para cá. Bora continuar lendo a questão. Então, um engenheiro deve medir a largura de um rio. Para isso, ele fixa um ponto A na margem em que está e um ponto B na margem oposta. Então, olha só, vamos supor que ele não deu a figura, né? Então, aqui na questão, você vai lendo e vai rabiscando. Ele fala que tem um rio. Eu sou péssimo para desenhar, mas tudo bem, né? Aí, pronto, temos aqui um rio. E aí, o que foi que ele falou? Ele falou ali que ele vai fixar um ponto A, ó. Ele fixa um ponto A na margem em que ele está, né? E um ponto B na margem oposta. Então, aqui na questão, você vai imaginar que nós temos aqui uma pessoa, e essa pessoa está aqui nessa margem, vou colocar aqui ponto A, e ele fala que que ele vai olhar ali um ponto B na margem oposta, então no outro lado do rio, então aqui desse lado aqui, ó, ok? Um ponto B. Pronto, então a primeira parte do texto a gente já rabiscou. Um ponto A na margem que está e um ponto B na margem oposta. E você vai lendo, né? E vai construindo a figura. Bora continuar a leitura a partir daqui, ó. A partir daqui. A seguir, desloque-se 40 metros perpendicularmente a reta B até o ponto C. Ó, pessoal, se ele vai andar ali, ó, percorrer perpendicularmente, significa o quê? Nada mais é do que você andar em uma linha reta. Ou seja, ele vai formar 90 graus com a reta AB, que é essa reta bem aqui, ó. Então, quando ele falar perpendicularmente, nada mais é do que formar um ângulo bem aqui de 90 graus. Perpendicular é formar um ângulo de 90 graus
aí no caso com o lado AB, tá bom? E aqui ele falou que andou quantos metros? 40 metros. Andou 40 metros e chegou aonde? Chegou ao ponto C. Então aqui chegou no ponto C bem aqui, na mesma margem que está o ponto A, tá bom? Não posso colocar o ponto B na margem, perdão, aqui é ponto C, né? Eu não posso colocar o ponto C na mesma margem que está o ponto B, senão se eu fizesse isso, a minha leitura está errônea, tá bom? Repara que ele falou aqui na questão que ele vai se deslocar 40 metros perpendicularmente, né? Perpendicularmente com quem? Com a reta B. Então tem que formar um ângulo de 90 graus com essa reta B, como a gente fez ali no desenho, né? Até chegar ao ponto C. Até o ponto C aqui, ó. Então, se ele vai formar um ângulo de 90 graus com a reta B, consequentemente eu não posso colocar esse ponto C na mesma margem do ponto B, senão esse ângulo de 90 graus nunca ia se formar, ok? Vamos lá, continuar a leitura. E mede o ângulo ACB. Se ele falar aqui do ângulo ACB, se ele está falando aqui de um ângulo ACB, bem aqui, ó. Vocês concordam comigo que se nós temos um ângulo e o vértice está ali no C, né? Então, a origem do ângulo está no vértice C. Então, o nosso ângulo é esse bem aqui, ó. Deixa eu indicar para você aqui. Ele fala que é o ângulo AC, onde está a origem do ângulo, onde vai ficar a abertura, portanto, do ângulo, e vai até o B. Então, o ângulo vai estar justamente bem aqui, ó. Porque ele parte do A, tem a origem do C, tem ali sua origem no C, e vai até o B. Então, esse ângulo vale 44 graus. Repara que eu já sei qual é o ângulo de 90 graus, pela própria leitura. E eu não posso colocar o 44 graus aqui, ó, né? Porque o ângulo do meio é o ângulo C. Então, o ângulo de abertura tem que ficar aqui no C. Esse aqui que é aonde eu vou ficar o 44 graus, e não aqui. Se eu colocar aqui, mais uma vez, eu li errado, interpretei errado a questão, e com o desenho errado eu vou errar também a resolução, tá bom? Pronto, pessoal. Então, a gente fez a leitura, e a partir da leitura a gente rabiscou ali o nosso desenho. Esse é o cenário mais comum de acontecer. Ele dá apenas o texto e você tem que se virar para fazer o triângulo, fazer a figura. Qual é a largura do rio? Se ele quer a largura do rio é do A para o B, de uma margem para outra. Então, o nosso X, ou seja, a nossa incógnita, o que ele pede na questão, tem que ficar bem aqui, ó. O X é aquele valor que ele pede na questão. Como ele quer a largura do rio, ele quer ali, então, a distância do A para o B. Então, aqui que fica o nosso X. Pronto. Beleza? Então, aqui a gente fez apenas o rascunho da questão, ou seja, lendo o comando e a partir de trecho a trecho do texto, a gente vai montando a nossa figura. Então, aqui é a nossa figura que a gente montou. Aqui, a gente vai comparar com a figura real, né? a figura que ele dá ali na questão. E aí a gente vê ali, compara se a gente acertou. Mudou ali apenas a configuração, mas repara que é a mesma figura. Então a gente fez corretamente. Então depois na sua casa você faz de novo sozinho, dá uma treinada, vê se você consegue fazer ali a figura sem olhar ali para a apostila, tá bom? Feito, pessoal. Então a gente já colocou a figura. Então, o primeiro passo, você lê o comando da questão e rabiscando o triângulo, fazendo ali a figura. Depois que você montou corretamente a figura, aí é só usar a nossa receita. Bora fazer?
Vamos lá. Usando ali a nossa receita, qual o primeiro passo? Isso, primeiro passo, identificar os lados. Repare que na questão, ele mencionou aqui o X, que é o que ele quer, e também mencionou aqui o 40 metros, que é o lado AC, né? Em relação ao 44 graus, que é o nosso ângulo de referência aqui na questão número 3, o X é quem, pessoal? Repara que o X ele está oposto ao lado, o X está oposto ao ângulo de referência. Se o X é o lado que está oposto ao ângulo de referência, então ele é o cateto oposto. Sim ou não? E o 40 metros? Repare que o 40 metros ele está colado, ele está junto do ângulo aqui, ó, está próximo do ângulo. Se o lado está perto, está próximo, está colado ao ângulo, então ele é o cateto adjacente. Pronto, então o primeiro passo você já fez. Identificou os lados que a questão mencionou. Qual é o segundo passo agora? O segundo passo é você saber qual das 3 razões a gente vai usar. Pessoal, qual das 3 razões a gente vai usar aí na questão número 3? Isso, muito bem. Na questão número 3, ele só menciona catetos. E a única razão que menciona só catetos é quem? É a tangente, muito bem. Então aqui a gente vai usar a tangente. Tangente de qual ângulo? O nosso ângulo aqui de referência é o 44 graus. Então a tangente de 44 graus. Como a gente fala, é de bom tom que a gente repita ali a definição. Qual é a definição da tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Muito bem. Essa aí é a definição da tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a questão, ele nos traz as 3 razões, porém a gente vai usar apenas a razão que a questão está trabalhando, que no caso aqui é a tangente. Então a gente vai apenas pegar a tangente de 44 graus e vai descartar as outras duas. Tá bom, pessoal? Muito bem, Robertinhos. Então a tangente de 44 graus vale quanto? Vale 0,96. Você vai aqui para a questão e substitui. Aqui no lugar da tangente de 44 graus, você substitui por 0,96. 0,96. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto vale, é o x, né? Vale x, ó. É o que eu quero encontrar. Então, o cateto oposto é o x. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente vale 40 metros. 40, né? Então, eu vou lá na armação e substituo. No lugar do cateto oposto, eu vou colocar o x. E lá embaixo, no lugar do cateto adjacente, a gente vai colocar o 40. Pronto, então a gente fez o terceiro passo, que é as substituições. E o quarto e último passo é usar a regra de 3, ou seja, fazer ali, começar a resolver, né? Então aqui abaixo o x e multiplica 0,96 com o 40, né? Então aqui a gente vai abaixar o x, abaixa o x e multiplica 0,96 vezes 40. A gente já aprendeu aqui a multiplicar, né? Números decimais. Como é que a gente faz? Só trabalha ali com os números inteiros, né? Com a parte não nula. Aqui, ó. Com 96, multiplica com 4, né? Vou guardar ali 2 casas e vou guardar o zero. Então, no final, você acrescenta. Então, primeiro eu vou multiplicar aqui 96 com o 4. 6 vezes 4 dá 24, sobe 2. 9 vezes 4 dá 36, com 2 dá 38. Agora eu vou acrescentar quem eu guardei. Eu guardei um zero, então acrescenta. E também guardei 2 casas decimais, então acrescenta aqui, ó.
também aqui acrescenta as 2 decimais. Então o x que vai ser o quê? Vai ser a largura desse rio, né? Então o x, que é a largura do rio, vale 38,40, né? Então dá 38 metros e 40 centímetros. Essa aqui que é a largura do rio, é uma largura até considerável, né? Uma boa largura. Aqui no Pará, que temos rios de dimensões de oceano, então aí é razoável essa largura desse rio aí. Então, a largura desse rio, da questão número 3, é 38 metros e 40 centímetros, ok? Muito bem, Robertinhos. A questão número 4 também vai ficar como atividade. Então, para hoje, as nossas atividades é a questão número 2, que você vai fazer igual como a gente fez a questão número 1. E a questão número 4 também usando o mesmo raciocínio da questão número 3. Façam lá. Saúde a todos. Tchau, Robertinhos.